Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida, espero que estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada vez que eu gravo um vídeo, só tenho dois propósitos. O primeiro é para honrar, engrandecer, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é a salvação, é o caminho, a verdade e a vida. E o segundo propósito é que através da minha vida pregando o Evangelho, almas se convertam, alma seja liberta, curada, transformada, famílias. Porque Jesus ele tem o poder de mudar as nossas vidas. Jesus ele tem poder de entrar na vida de alguém, aonde um decreto de morte, de falência, de não tem mais jeito, e dá jeito. Jogar o decreto por terra e dar um decreto de vida, de transformação, de mudança na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa, sobre a sua família. Então, para mim falar de Jesus, de sua palavra, me gera temor e alegria. É um privilégio para mim. Porque o dia que eu tive encontro com esse Jesus, ele mudou minha vida. Ele transformou a minha vida. Não há ninguém neste mundo que não erra, que não peca. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que antes de eu ter um encontro com Jesus, eu vivia no mundo do jeito que eu queria. Praticava os meus erros, meus pecados, não me gerava arrependimento, sempre justificava quando os meus pecados, meus erros eram confrontados. Mas porque Jesus ele não morava em mim, a Bíblia vai nos dizer que isso daqui é o templo do Espírito Santo. E quando nós temos um encontro com Jesus, só é possível através do Espírito Santo, porque é Ele que nos conecta. E quando o Espírito Santo me conectou a Jesus Cristo, eu não sei quantas vezes Jesus bateu na porta do meu coração para ele entrar, mas a última vez que ele bateu, eu abri. E ali começou uma mudança dentro de mim. Porque a salvação, a graça, ela é de graça. Jesus pagou um alto preço na cruz por mim, por você. É uma herança que é meu direito e seu. No entanto, nem todo mundo quer saber de Jesus. Quer saber dos benefícios que ele tem para fazer, para dar, mas não quer saber de servir Jesus. Mas quando eu tive esse encontro com Cristo e com o Espírito Santo, minha vida mudou. Eu passei a viver para Jesus. Diante de você aqui tem uma mulher que peca, que erra, mas agora com uma diferença. Quando eu reconheci que Jesus era filho de Deus, porque até então para mim não passava de uma história. Quando eu reconheci que Jesus realmente era o filho de Deus e ele veio neste mundo como um homem, carne e sangue, morreu naquela cruz, ressuscitou, eu criei no fundo do meu coração. É essa fé que você que vai ver e ouvir esse meu vídeo tem que ter. E a Bíblia diz que até para nós crer em Jesus, ele precisa dar-nos fé para isso. Então, se você não tem, peça para que ele põe no teu coração. E ali, meu irmão, minha irmã, eu confessei com a minha boca que eu acreditava que Jesus realmente era o Filho de Deus, que ele veio neste mundo mesmo, que ele foi crucificado numa cruz, que ele morreu e ressuscitou. E a partir daquele momento eu disse, eu te reconheço como o único Senhor, suficiente Deus da minha vida. Jesus perdoou todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, porque meu nome não estava escrito no livro da vida. Porque eu servia vários deuses, você serve quem você quiser, vive sua vida do jeito que você quiser, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus ele não divide a glória dele com mais ninguém. Ele nos chama para nós sermos exclusivos dele, assim como ele quer ser exclusivo nosso. Se o cara, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a salvação, é tudo em um só. Para que eu vou me prostrar em outros deuses? Por que eu não vou me servir somente esse Senhor? Se é Ele que me dá acesso ao Papai. Porque no livro de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus vai nos dizer assim, o próprio Jesus dizendo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu decidi servir ao Senhor Jesus. Eu erro. Neste mundo não há ninguém perfeito que não tem seus defeitos. No entanto, agora, cada vez que eu erro, que eu peco,
Eu reconheço diante de Jesus, porque eu sei que Ele é quem perdoa o pecado. Ele é o único que pode me libertar daquilo que está ainda me aprisionando. Ou mesmo que não está me aprisionando, mas se eu cometi um erro, um pecado, eu sei que Ele é o único que eu posso chegar até Ele e dizer: Jesus, eu fiz isso, o Senhor me perdoa, o Senhor me ajuda se eu estiver tendo alguma dificuldade. E eu sei que Ele vai me ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Deus que eu prego é Jesus, porque Deus tem muito. Por isso eu quero abrir aqui um parênteses e vou fechar. O Deus que eu prego é Jesus. Porque na Bíblia você só vai ouvir falar de um Jesus, mas tem vários deuses, mas só tem um Jesus. E esse para mim basta, porque é esse que transforma vidas. E hoje eu estou pregando para você a salvação. O que está te impedindo de reconhecer Jesus como seu suficiente, exclusivo Senhor e Deus da sua vida, da sua família, da sua casa? É o quê? É o roubo? É a prostituição? É as drogas? É o mundo do crime? É a fofoca? É a mentira? É o quê? É a decepção com os homens? Um decreto dos homens está sobre a sua vida? Você perdeu alguma coisa? Está pagando por algo que você não fez? É o quê? Porque eu vou dizer para você uma coisa, para o meu Jesus, nada disso daí impede ele de entrar na sua vida, na sua casa. Mesmo que muitos te apontam na tua cara e dizem: não tem mais jeito, pau que nasce torto, morre torto. Você já ouviu esse ditado? Que eu já ouvi muitas vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, o meu Jesus, ele tem poder de desentortar pau torto. Se ele fez Lázaro ressuscitar, depois de 4 dias estava fedendo, deu a vida, o quê? Que é impedimento pro meu Jesus entrar na sua vida? Você vai conhecer um cara aqui chamado Zaqueu, em Lucas capítulo 19, você vai acompanhar aí, juntinha comigo. Tu vai ver aqui os empecilhos que teve para Zaqueu. Mas ele decidiu passar por cima dos seus próprios acusadores. Nós temos o direito de pregar o evangelho, gosta você, gosta não, quando é confrontado os seus pecados. Não tem? Eu só não posso te julgar, botar você, te condenar. Na verdade, a palavra certa é essa, te condenar. Não cabe a mim. Não tem. Mas eu te apresento Jesus, que pode tudo. Pode transformar vidas, pode te resgatar. Pode te dar uma nova história e te dar um nome. Te dá um nome, porque a palavra de Deus diz que quando nós partirmos daqui, este nome que nós temos não é o nome que está lá no céu escrito, é outro, e é lá que nós vamos saber. Mas para isso, eu e você precisamos reconhecer esse Senhor aí como nosso Deus na nossa vida. É que no livro de Lucas capítulo 19 está dizendo assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que quer dizer figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O cara era muito rico. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você entendeu? Que Jesus veio buscar o perdido, a prostituta, o ladrão, o bandido, o criminoso, o alcoólatra, o drogado, seja lá o que é que está acontecendo na sua vida que você não está conseguindo? Ei, Jesus transforma a vida, Jesus quer mudar a sua vida. Vou te dizer uma coisa para você. Jesus, ele estava aqui. Aqui a Bíblia vai nos dizer, né, que Jesus ele estava passando por Jericó, uma cidade. E Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. Até aí tudo bem, é um trabalho normal. Para Deus não tem problema. No entanto, ele roubava.
E há pecados que nós cometemos, praticamos, que a gente sabe que aquilo é pecado, porque você pode até não ter o Espírito Santo dentro de você, mas o Espírito Santo, ele vem e nos incomoda dizendo, isso é pecado, isso está errado. Zaqueu sabia, aquilo não incomodava Zaqueu. Só que aquilo ali, aquele pecado de Zaqueu, já tinha um certo domínio sobre Zaqueu. Ele até gostava, porque até então, na cabeça de Zaqueu, aquilo estava favorecendo a ele. Mas aquilo estava incomodando Zaqueu. E aí Zaqueu ouviu falar de um Jesus que curava, que libertava, que restituía. Um Jesus que transformava a vida. Um Jesus que dava luz aos olhos do cego, fazia mudo falar, fazia surdo ouvir, aleijado andar. Um Jesus que ressuscitava mortos. Mas o que chamou a atenção de Zaqueu não foi dos prodígios que Jesus fazia. Ele ficou impactado. Que homem é esse? Extraordinário, que faz tanto prodígio. Sim, claro. Mas o que mexeu com Zaqueu foi quando ele ouviu dizer assim, que esse Jesus, ele salvava e perdoava pecado. Zaqueu, naquele momento, ele não perdeu a oportunidade. Porque quando ele ouviu falar de Jesus, a presença do próprio Jesus o atraiu. Ao ponto de Zaqueu querer ver esse Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Êxodo que Moisés, ele estava no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente ele viu que uma figueira começou a pegar fogo assim do nada. Não tinha como ter pegado fogo, porque não havia nada ali para que aquela figueira pegasse fogo. Ele não estava tão pertinho daquela figueira. Ele estava um pouco afastado. Eu não sei quantos metros era, mas ele estava bem afastado. A presença dali de Deus, aquele fogo era o próprio Deus, atraiu Moisés. E ele foi até aquela figueira. E ali ele teve um encontro com Jesus. Deus te disser para você uma coisa. É impossível um homem e uma mulher não se transformar diante de Deus. Quando Deus entra dentro da gente, há transformação. A mudança, a caráter de Deus aí. E quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, que essa é a graça, é uma herança, porque Ele já pagou naquela cruz, Ele sozinho está feito. Você e eu não precisamos fazer nada, só reconhecer o seu sacrifício, aceitar Ele como nosso Senhor exclusivo nas nossas vidas. Então, com essa graça, também vem as obras de Deus para nossas vidas agora. Começa uma transformação dentro da gente. Você está me entendendo? Começamos a renunciar coisas que a gente não renunciava, que pra gente tava tudo bem, tudo certo, tá todo mundo fazendo, não tem, vou mergulhar junto. Não, a gente começa. Porque agora um Deus, ele veio habitar aqui e ele é santo. Um Deus que rejeita pecado, que ele quer erro. Começa uma transformação de dentro para fora na vida da gente. Eu falo isso por experiência própria, porque foi Jesus que fez, está fazendo até hoje. E aqui Zaqueu tinha dois obstáculos para ele se achegar até Jesus. O primeiro obstáculo na vida de Zaqueu é que Jesus era um cara que só andava com multidões. Então Jesus estava no meio da multidão em volta. O segundo impedimento para Zaqueu era a sua pequena estatura, porque o cara era pequeno. Mas quando a gente decide mudar de vida, ter um caráter transformado, quando a gente decide no nosso coração o receber Jesus, Jesus prepara o caminho todo para a gente acessar Ele. E Jesus preparou o caminho para Zaqueu. Zaqueu, ele teve que sair do seu local de acomodismo e ir. E foi nesse ir que a vida de Zaqueu foi transformada em sua família também. Então ali, Zaqueu, ele decide que ele ia subir numa figueira. Se você pesquisar, tem mais de 755 qualidades de figueiras. E algumas têm até 10, chega até 10 metros de altura. Eu não sei quantos metros tinha essa figueira, mas Zaqueu subiu. E quando a gente vai subir numa árvore, também requer da gente esforço para subir nela. A gente não pega a mão aqui numa gaia de uma árvore e sobe como se fosse o Superman ou o Homem-Aranha. E de lá de cima, ele conseguiu ver Jesus no meio da multidão. Eu acredito que Zaqueu,
Ele era um cara que sofria muito ataques de pessoas assim: tu é ladrão, tu é ladrão. E ainda dizia assim: pecador miserável, tu vai pro inferno, hein? Esse seu pecado vai te botar no inferno. Talvez Zaqueu, ele não se sentia digno, sabe? De Jesus entrar na sua casa, sentar em volta da mesa. Talvez ele não se sentia digno, porque todo mundo apontava para ele: ladrão, ladrão. Mas a presença de Deus o atraiu. Aí aqui no versículo 5 você vai ver que quando Jesus chega naquele lugar, olha para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar na sua casa. Desce depressa. Ou seja, Jesus tem pressa de salvar você, salvar a sua família, salvar a sua casa. Jesus tem pressa. Não, Marcela, mas agora não. Eu não quero aceitar Jesus. Deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quero primeiro. Mas Jesus tem pressa. Talvez o seu agora seja agora, não é daqui para 5 minutos. Jesus, ele quer salvar. Ele veio para salvar o pecador. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Por que você não dá essa chance para Jesus mudar a sua vida? Ei, Zaqueu não perdeu essa oportunidade. Então, quando Zaqueu ouviu falar de Jesus, das coisas que Jesus fazia, ele abriu o teu coração. Ele já tinha abrido a porta para Jesus entrar. Então, Jesus só apenas confirmou quando ele diz assim: ei, Zaqueu, desce depressa dessa árvore aí, rapaz, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ô, glória! Pensa que felicidade para Zaqueu. Eu, um pecador miserável, um ladrão. O Senhor que é santo, que é Deus, quer entrar na minha casa de um pecador, onde todo mundo crucifica. Até eu mesmo me crucifico, sabe, Jesus? Porque eu sei que isso é um pecado, mas eu não estou conseguindo me libertar dele. Mas vamos. Aí aqui no versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Oh, glória! E no versículo 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Você vai encontrar vários obstáculos para dizer para você se não tem mais jeito. Deus não quer saber de você, seu assassino, prostituta, alcoólatra, drogado, criminoso, fofoqueiro. Não tem mais jeito pra você, não. Você tá tão atolado nos seus pecados, coisa feia que você já fez aí, que você vai pro inferno. Deus não quer saber de você, não. Pra você acabou, pau torto. Vai morrer torto. Não tem mais jeito pra você. Esse homem aí, essa mulher, acabou. Aí Jesus diz assim: e quem foi que botou o ponto final nessa história? Porque não fui eu. Eu não botei o ponto. Eu ainda não bati o meu martelo. Eu não dei meu decreto. Quem dá decreto sou eu. E o decreto meu que prevalece. O meu decreto prevalece contra o Satanás e do inferno de pessoas. Se você deixar Jesus entrar na sua vida, ele muda o seu cenário, ele muda a sua história. Aqui começou um povo a acusar. Esse homem é pecador. Jesus tem que saber que esse homem é um pecador. Fazer o que na casa desse pecador aí? Mas Jesus vai dizer: ei, eu vim pros perdidos mesmo. Vocês aí que se titulam não pecador, só porque não praticam o mesmo pecado que eu, são todos pecador. Vocês pecam do mesmo jeito que ele. Só tem a única diferença é que o pecado de vocês é diferente. Mas são pecadores miseráveis. Precisa de mim para entrar no céu. Precisa de mim para ser liberto. Precisa de mim. Mas esse aqui abriu o coração para mim, para entrar na sua casa. E hoje a salvação chegou aqui nessa casa. Ei, tudo que Jesus precisa é que alguém abra o coração para ele entrar. E quando alguém abre o coração para ele entrar, automaticamente a sua casa toda será alcançada. Aí no versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor:
Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você está entendendo? Quando nós temos encontro com o próprio Deus, a gente quer que aquela sujeira, aquilo que é lixo tóxico, que está tomando o lugar de Deus dentro da gente, saia e que Deus entra. É assim que Jesus faz. Ele entra e começa a fazer uma limpeza, tirando aquela sujeira. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, é isso que o Senhor quer fazer com você. Não importa o seu pecado, o grau, não importa as acusações dos homens, do diabo, porque o diabo também te tortura, te acusando. Talvez você é uma pessoa que está aí lutando para ser liberta de um vício, que é o seu pecado, e você tenta, mas você não consegue, o diabo vai e te acusa. Não adianta. Ei, não adianta não. Você não vai ter como você se liberta, não. E ainda você ouve de pessoas ainda. Para de ficar tentando. Você não já viu que você não consegue? Ei, você só tem 2 saídas. Ou você passa por cima de tudo isso, ou você vai ficar do jeito que você está, entregue ao pecado. Porque a palavra de Deus diz que o que nos separa do Senhor é o nosso pecado. Você vai deixar que o diabo dá um decreto, uma sentença na sua vida? Você vai deixar que pessoas dão uma sentença e um decreto nas suas vidas? Assim? Vai dar a sua vida de bandeja assim? Se levanta, erga a tua cabeça e diz: ei, o meu Jesus, é Ele que dá o decreto sobre a minha vida. E o decreto de Jesus é o seguinte: eu quero dar vida aí, eu quero restituir, eu quero transformar, eu quero libertar, eu quero mudar a sua vida. Então, o que você vai preferir? A escolha é sua. Jesus não obriga ninguém a servir Ele. Talvez sua chance é agora, é o hoje. E no versículo 9 diz assim: então Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa. Ele não diz assim: hoje houve salvação somente para você, Zaqueu. Não. Através do ato de Zaqueu, Jesus abriu a boca e diz: hoje houve salvação nessa casa. A casa representa a família. Jesus me alcançou. E através da minha vida, do meu posicionamento, das minhas ações, eu vou conseguir levar minha família para os pés da cruz. Pois que também este é um filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa, pois esse Zaqueu também é um filho de Abraão. O que quer dizer filho de Abraão? A Bíblia vai nos dizer que Abraão é o pai da fé. Então, Zaqueu, ele tinha fé como a de Abraão. Ele teve fé o suficiente para crer nessa salvação, na transformação. Jesus precisa de fé. Fé para crer. Zaqueu, ele fazia parte da fé que foi gerada no coração de Abraão. Transformou a vida de Zaqueu, mudou Zaqueu. Às vezes a gente olha para um homem, para uma mulher que está no mundo do crime, matando, roubando, se prostituindo, seja lá o que está fazendo. E aí Jesus entra na vida daquela pessoa, liberta aquela pessoa, e aí sempre tem uns acusadores. Tá fingindo. Esse daí tá fingindo. Mas a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela dá. E aí essa pessoa que você diz que tá fingindo, você vai ver os frutos que ela vai dando. Ela vai dando. Não mata aquela pessoa aonde antes ela já estava morta. Agora ela tá viva. Seja alguém para incentivar aquela pessoa. Eu sei que tem muitas pessoas que são falsas, mentirosas, hipócritas, se esconde através de uma Bíblia, indo para a igreja. Eu sei que isso acontece. Mas eu também sei que muitos são libertos. Jesus liberta e põe para pregar, para mostrar para os outros que quem faz é Jesus. Que para Jesus nada é impedimento. Esses dias eu estava vendo vários testemunhos que eu achei incrível. Só um homem tinha mais de 30 passagens na polícia. O cara foi traficante, foi assassino, foi ladrão, foi tantas coisas. E Jesus transformou a vida dele.
Ele já tinha a sentença dos homens que ia ser condenado, não sei quantos anos de prisão. Jesus foi lá, tirou aquele decreto do homem e colocou o dele. E o cara foi solto e está aí hoje pregando o evangelho. Porque o negócio é aqui e agora, meu irmão. O arrependimento é aqui, a transformação é aqui onde nós estamos. Nós temos chance agora de mudar de vida, de deixar Jesus nos libertar, nos resgatar. Depois que partiu, meu irmão, minha irmã, acabou. Você mesmo já te deu a sua própria sentença. Não tem? Não sei qual é o teu pecado que tu está praticando. Não sei. Não sei quais são os seus desejos pecaminosos, não sei. Mas Jesus liberta. E para fechar no versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então tá bom, você já entendeu, né? Para quem que Jesus veio? Não é mesmo? Jesus não veio para esses daí que se acha que não tem pecado, não. Só porque o pecado dele não é o seu, ele se sente que ele está salvo, que ele vai entrar no céu de qualquer... Que ele vai entrar no céu, porque ele não é ladrão, ele nunca matou, ele não é uma prostituta, ele não é um adúltero, ele não é um fofoqueiro, né? E ele se titulou que ele não tem pecado. Tem pecado. Tem a natureza pecaminosa dentro da pessoa. É tão pecador, miserável quanto eu e quanto você. A única diferença é o pecado, que é diferente. Mas é pecador. Nós necessitamos da misericórdia de Jesus. E Ele está aí para quem deixar Ele entrar e mudar a vida deles. Porque Jesus só quer isso. Jesus só quer que você abra teu coração e deixa. Foi isso que Zaqueu fez. Foi isso que eu fiz. Não tem? Alguém tem que dar o primeiro passo. E esse alguém é você. Esse alguém fui eu que dei o primeiro passo. E Jesus entrou, fez morada. Hoje aqui é o templo do Espírito Santo. Hoje eu tenho um Jesus que habita aqui dentro. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele não habita em templos feitos com mãos humanas, não. A presença de Deus vem dentro de uma igreja ali do templo, sobre a igreja que somos nós. Mas Deus, Ele não habita ali dentro. Ele habita aqui. E se Ele habita aqui, tem que ter transformação, tem que ter mudança. Ah, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, mas é podre. A árvore não dá frutos bons. Não prova que o próprio Deus está ali. Mas você vai ver os frutos dando. E para fechar, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sou crente, eu sou cristão. Porque crente, até Satanás é. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece a Bíblia de có e salteado. Ele conhece a Bíblia melhor do que ele, de qualquer homem e mulher nessa terra. Só não serve, só não segue. Então crentes tem muitos. Mas servo do Senhor, homem e mulher, de Deus são poucos. E eu quero estar incluída nessa mulher de Deus, nessa serva. Eu sou uma mulher cristã. Erro, peco sim, mas estou aqui todo dia buscando me consertar diante do Senhor Jesus. Porque eu sei que é o meu pecado que me separa do Senhor. Hoje eu não permito que o pecado me domine mais. Mas eu sozinho eu não consigo, eu preciso de Jesus. É Ele que me ajuda, é Ele que me perdoa, que perdoa pecado, é Ele que me dá força, é Ele que me sustenta. Que essa palavra, ela vem falar ao teu coração, do meu jeito, da minha forma de pregar, mas eu tenho certeza que você vai ser visitado com a presença de Deus. E é o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que nos conduz neste mundo. A Bíblia vai nos dizer que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do nosso pecado. E quando nós conhecemos esse Espírito Santo, que é a verdade, onde o livro de João diz, 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. É quando nós conhecemos essa verdade, através de abrir o nosso coração para ela entrar, que nós somos libertos dos enganos, das mentiras, das palavras malditas, que não vai conseguir, já era. Aí nós somos completamente libertos e curados e restaurados para fazer a vontade do Filho e do Pai e do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E não se esqueça, qualquer um pode apontar os seus erros. O diabo também pode. Mas
Mas cabe você passar por cima de tudo isso e dizer assim: não, esse decreto eu não aceito. Somente aquele lá de cima, o que vem do alto, esse eu recebo na minha vida. O do homem e do diabo eu não aceito em nome de Jesus.